Olá! Sejam muito bem-vindos a este canal. Espero que gostem do conteúdo de hoje. Após manifestações que aconteceram hoje, por várias partes do Brasil, acabou de chegar o posicionamento de parlamentares brasileiros que estão em missão nos Estados Unidos, a reação do que vem ocorrendo no Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e bora pro vídeo. Ô Gaer, eu ouvi dizer que tem gente se borrando de medo porque nós estamos aqui nos Estados Unidos. Aquele povo que assinou a lista em apoio ao Hamas, sabe? Aquelas entidades parlamentares de esquerda, né, que ficaram super chateados com a gente, porque a gente enviou a lista para a embaixada e agora a gente está aqui nos Estados Unidos, a 100 metros do Capitólio, vamos ter reunião com congressistas. Talvez eles estão certos de estar borrando de medo mesmo. Medo de perder o visto para não poder mais ir para Disney. Cuba não precisa de visto, né? Não precisa. Pessoal, estamos em Washington, D.C., com uma comitiva de parlamentares brasileiros, deputados e senadores. E qual é o nosso objetivo nessa data com essa viagem? É realmente denunciar aos americanos, aos congressistas americanos, o que está acontecendo no Brasil. A aproximação do Brasil com países que são inimigos declarados da liberdade de expressão, tudo que está acontecendo no Brasil, seja no governo, seja nas ameaças às nossas liberdades, os absurdos que ocorrem, prisões arbitrárias e tantas outras coisas que vocês já sabem, além da amizade, da aproximação do Brasil com países que realmente não respeitam os direitos humanos e, especialmente, como os direitos brasileiros e a nossa Constituição e a nossa liberdade de expressão, nossa manifestação política, tudo isso hoje está em ameaçado pelo governo, pelo atual governo e pelas associações com outros poderes. Então, nosso objetivo aqui é realmente pedir ajuda e denunciar de que os Estados Unidos, especialmente os republicanos, que seria a direita americana, possam não só observar, mas também se manifestarem, respeitando logicamente a soberania brasileira, mas o Brasil, enquanto sexta ou sétima economia do mundo, enquanto o país mais populoso após os Estados Unidos das Américas, o que está acontecendo na Venezuela, etc., como eles podem se manifestar e também cobrar imposição do governo brasileiro sobre tudo que eles estão fazendo aí sem o menor pudor, colocando todos nós, grande parte da população brasileira, com medo de se manifestar, com medo de se reunir, com medo de expor suas opiniões, seja nas redes sociais, seja nas praças públicas, direitos esses assegurados amplamente pelo artigo 5º da nossa Constituição e também artigo 220. Constituição, aliás, como o Magno Malta diz, a falecida, que há muito não é respeitada. Um forte abraço, Deus abençoe, tamo junto. Pessoal, a gente está acompanhando agora as manifestações que estão acontecendo em dezenas, centenas de cidades no Brasil, pessoas pedindo o retorno da democracia, o resgate da liberdade de expressão, a respeito à nossa Constituição. Então a gente está aqui para avisar vocês que nós estamos aqui, uma delegação de parlamentares do Brasil, estamos agora em Washington, e nós viemos aqui para fazer exatamente isso. A gente veio aqui para falar com senadores, com congressistas americanos, com o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, com várias pessoas e lideranças daqui para explicar, para mostrar o que está acontecendo com o Brasil, e vamos usar inclusive as imagens que estão sendo gravadas agora, registradas agora do povo nas ruas, pedindo democracia, pedindo respeito à nossa liberdade de expressão e à nossa Constituição. Então, enquanto vocês estão nas ruas aí, a gente vai aqui fazer o nosso trabalho, enquanto parlamentares, enquanto representantes eleitos. Obrigado pelo trabalho de todos vocês e orem por nós aqui. Um abraço. Um rápido resumo de como foi o nosso primeiro dia, a delegação de deputados federais e senadores que estamos todos aqui em Washington para falar sobre os grotescos acontecimentos que estão acontecendo no Brasil, o atropelo da nossa Constituição, a aproximação do Brasil ao comunismo, o crime organizado voltando à presidência, encontros de dama do crime com ministros da Justiça. A gente veio falar sobre tudo que está acontecendo, que a maioria dos congressistas aqui no Capitólio não sabiam e agora estão sabendo. Hoje nós tivemos uma agenda com vários congressistas, com vários parlamentares aqui nos Estados Unidos e graças a Deus nós somos muito bem recebidos, as portas estavam abertas para nos ouvir e com certeza essas ações vão repercutir bastante aqui dentro e no mundo. E o mundo vai saber que o Brasil está sendo presidido pelo crime organizado, que a justiça brasileira está sendo usada como um braço desse crime para perseguir adversários políticos, porque nós estamos trabalhando.
hoje, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, nós estamos aqui tentando resgatar a nossa democracia, resgatar a nossa República. E como vocês sabem, fazer isso hoje no Brasil é correr riscos, defender a liberdade de expressão, defender os direitos fundamentais. Hoje no Brasil é quase você ser um criminoso, embora os verdadeiros criminosos estão sendo libertados. Então, nós passamos o dia ali e nos anexos, né, adjacentes aqui ao Capitólio, fizemos um trabalho marcante, eu tenho certeza. O assunto daqui nas próximas semanas vai ser exatamente o que nós relatamos. Nós entregamos uma carta que mostra exatamente o que está acontecendo, a forma como a justiça se apoderou do discurso, né, no Brasil. Não há mais liberdade de expressão, a forma como o Brasil está se aproximando ao narco-estado, a narcoditaduras, defendendo o grupista, de todas as formas tentando destruir as nossas liberdades, e nós viemos aqui para fazer isso. Então, foi um bom dia. Amanhã nós temos mais ações que nós faremos, tá? Amanhã nós vamos na Corte Internacional de Direitos Humanos, nós vamos na OEA, nós vamos na Heritage Foundation, nós temos também um encontro com o líder da maioria aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso americano, e nós vamos falar exatamente o que nós já falamos hoje, e com certeza as coisas vão começar a mudar. A narrativa vai ser quebrada. A narrativa que a extrema imprensa brasileira passa, de que o Brasil, a democracia voltou e o amor voltou, ela vai ser destruída. E a verdade será restaurada. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tentando restaurar a verdade. O que está acontecendo no Brasil? O Brasil já não está virando uma ditadura. O Brasil é uma ditadura. E o simples fato de nós estarmos aqui hoje, exercendo a nossa função enquanto representante eleito, declarando, demonstrando para o Congresso americano e para as cortes internacionais o que está acontecendo com o nosso país, já nos coloca num risco maior do que nós já corremos por não nos curvarmos a essa ideologia esquerdista que hoje senta na cadeira presidencial. Então esse é o resumo do dia de hoje. Amanhã terá mais, nos acompanhe. Estamos aqui fazendo o nosso trabalho, representando o povo brasileiro. Bom, e neste 15 de novembro, grupos foram às ruas em cidades como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte para protestar contra o governo de Lula no feriado de 15 de novembro. O tema predominante dos atos foi o pedido de impeachment do presidente. Mas os manifestantes pediram também o voto impresso nas próximas eleições. Se fossem 10 pessoas, 20 pessoas, já haveria motivo para que eu me sentisse animado. É o começo da volta às ruas e é natural que isso tenha proporções, que não tenha proporções colossais num país que sente medo de quem deveria tranquilizá-lo, num país que vive esse trauma das prisões injustas, né, da perseguição inexplicável, cruel. Então deve ser saudado o começo da volta às ruas. Isso é só o começo de um processo, porque é o povo nas ruas que vai, num alto caminho, salvar o Brasil e colocá-lo no rumo correto. Piotr? Só para fazer uma complementação, é claro que há receio das pessoas. A gente estava falando sobre insegurança jurídica há pouco. Exatamente. Porque veja lá, vamos retomar o texto constitucional. É sempre bom a gente lembrar da Constituição. A Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 4º, garante a todos a liberdade de manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Vamos lá. Alguém se sente seguro, embora isso seja um texto constitucional, levando-se em conta tudo o que aconteceu recentemente neste país? Daí, sejamos justos, sejamos solidários, vou usar uma expressão do momento, sejamos empáticos. É natural que as pessoas sintam medo, porque você não tem hoje a segurança de que a Constituição será aplicada no caso de uma manifestação. Claro que a gente vê manifestação de ambos os lados, e parece que um lado pode tudo e o outro não pode. Pegue o caso do dia 8, por exemplo. Eu não estou falando de quem foi lá e entrou no Palácio ABC e foi lá e derrubou a estátua e quebrou quadro. Não estou falando disso. Aquilo ali é simples, aquilo é um black bloc, pronto. Seja lá quem for que fez. E que a gente já denunciava lá em 2013 que isso era criminoso e que deveria ser punido. Não obstante, logo depois eram presos, chegavam na delegacia, aparecia um monte de advogado e aquelas pessoas eram todas libertadas. Não, você não via depois um processo dentro do Supremo. Mas o Supremo era outro naquele momento. Mas vamos lá. É natural que em algum momento as pessoas, neste instante, sintam receio.
Mas também é natural que esse receio vá diminuindo, porque o nível de insatisfação com o estado de coisas... Então, imagina só, se as pessoas veem um advogado que tem, obviamente, boa informação, não tem acesso ao mínimo que ele precisa para defender o cliente dele, é natural que as pessoas se sintam amedrontadas, lamentavelmente. Agora, há um crescimento nessa insatisfação que sim vai fazer com que as pessoas voltem às ruas. E espero que haja segurança jurídica. Só a Constituição, não queremos nada além do que a Constituição. Vou por um outro lado que eu acho que faz parte também da vida do brasileiro, que é o lado da espiritualidade. O brasileiro tem na sua genética, né, a resiliência, a aura de não desistir, pode ficar, né, um pouco mais acuado, como estamos já há algum tempo, exatamente por causa da insegurança jurídica que estávamos falando, mas diante de um mundo tão estranho, né, no Brasil, fora do Brasil, o Ministério da Verdade no Brasil, aqui nos Estados Unidos, né, o que pode ser feito, o que pode ser debatido, o que pode ser falado, para onde nós olhamos, né, e agora, o que a gente faz, por onde a gente começa ou recomeça. E eu acho que hoje significou uma ponte. Eu acho que hoje a volta do público às manifestações nas ruas, eu acho que mostra exatamente essa conexão. Tá difícil, tá? Existe a insegurança jurídica? Sim. Existe injustiça? Sim. Existe um desgoverno em absoluto curso, né, com as rédeas nas mãos? Sim. O brasileiro, hoje, mais uma vez, ele demonstrou não vamos ter medo. Né? Então, eu acho que é o reinício de uma longa caminhada para colocar o Brasil nos eixos. E não ter medo é o primeiro passo. E hoje o brasileiro mostrou isso. É natural que fosse assim, né, Paula? Eu concordo com o Augusto, a importância desse recomeço. E é importante também que esses atos do dia 15 de novembro tenham acontecido neste ano, em 2023, porque o ano começou com o 8 de janeiro, aquela tarde em Brasília, mas é importante que o brasileiro volte, que o brasileiro entenda que a rua é do povo e o povo é soberano, a soberania popular, né? Isso está na nossa Constituição. E, aliás, se tem algo que os políticos têm medo é justamente de povo na rua. É uma frase atribuída a Ulisses Guimarães, mas também pode ser atribuída a muita gente no passado, desde a nossa redemocratização. Outras pautas virão, seguramente, porque as pessoas entendem, o brasileiro que paga seus impostos em dia, entende que não está tudo bem num governo que abre as portas de ministérios para a mulher do líder do Convento Vermelho, que abre as portas de ministérios para facções criminosas, de um governo perdulário que está gastando dinheiro que não tem, de um governo que não tem compromisso com responsabilidade fiscal, de um governo que está aparelhando a máquina, de um governo que promove um retrocesso trabalhista, de um governo que promove retrocesso em várias áreas. O brasileiro que paga seus impostos sabe que não está tudo bem, sabe que a conta vai ficar mais cara lá na frente. Então, é natural que ele volte às ruas com o seu legítimo direito de protestar. Assim foi o Fora Collor, fora Fernando Henrique, fora Lula, fora Dilma, fora Temer, fora Bolsonaro. Assim é uma democracia. Quem não quer isso não está numa democracia, está numa democracia relativa, e aí são palavras do atual presidente da República. Então, é importante também, e claro, fica um recado para todo mundo. De forma ordeira e pacífica, como sempre foi, com as pessoas que vestem a sua camisa verde e amarela, a sua bandeira, o patriotismo na ponta da chuteira, para lembrar aqui uma frase célebre, tá tudo bem. E assim vai funcionar e outras virão. Assim as coisas voltam à sua normalidade numa democracia.